Por milhares de gerações, a humanidade viveu uma vida de subsistência. A gente vivia em pequenos grupos, caçava e coletava apenas aquilo que era necessário para o sustento do bando, dividindo os alimentos e as tarefas. Mas essa vida nômade não nos dava nenhuma vantagem competitiva para lidar com os desafios da vida selvagem. Nosso impacto no mundo não era em nada diferente daquilo dos outros animais. Mas teve um momento em que um de nós olhou para o mundo e pensou: dá para ser diferente. A pedra pode ser uma ferramenta. A roda pode nos levar mais longe. Essas ideias eram histórias contadas ao redor da fogueira, mitos que atravessavam fronteiras, códigos de conduta que iam ganhando cada vez mais adeptos e formavam assim as primeiras civilizações. O autor do best-seller Sapiens, Yuval Harari, diz que nós, como espécie, só passamos a dominar o mundo no momento em que começamos a cooperar de modo efetivo em grandíssimos grupos. Nós somos os únicos seres capazes de criar grandes redes de cooperação com pessoas que muitas vezes nem se conhecem, trabalhando juntas, com objetivos comuns, andando na mesma direção. E essa percepção de que a colaboração e a cooperação era algo importante fez com que as primeiras famílias se assentassem nas margens do Tigre e do Eufrates. E quanto mais elas colaboravam, mais cooperavam, mais elas desenvolviam as técnicas de irrigação e colheita, mais alimentos elas geravam, trazendo mais gente para as suas tribos, criando assim organizações sociais cada vez mais complexas. E foram essas organizações complexas que, além de permitir o desenvolvimento da agricultura, nos levaram aos impérios militares, à Revolução Industrial, aos governos democráticos e, mais recentemente, liderado pelos heróis da nossa era, vocês empreendedores, criaram as maiores empresas já desenvolvidas pelo homem. Foram necessários séculos, para a gente conseguir as famílias construírem as nações. Hoje em dia, leva menos de uma década para esses empreendedores criarem empresas gigantescas de impacto global. Não existem fórmulas para explicar como empresas como Google, Facebook, Amazon e Apple conseguiram se tornar empresas com impacto de nações em menos de 2 décadas. Mas existe um arquétipo que nos permite entender como empreendedores podem mudar a perspectiva econômica e social em qualquer lugar do mundo ao criar grandes empresas. Esse arquétipo é o que a gente chama hoje de blitzscaling, termo cunhado pelo Reid Hoffman, que é fundador do LinkedIn e membro do Conselho Global da Endeavor, para descrever esse crescimento rápido e furioso percorrido pelas principais scale-ups do mundo e do Brasil. Ele divide as empresas em 5 estágios de crescimento: famílias, tribos, vilas, cidades e nações. E é um esforço hercúleo você levar uma família de 5, 10 pessoas a se tornar uma tribo de algumas dezenas delas. E mais difícil ainda, você levar uma tribo a virar uma vila de centenas de pessoas, uma cidade com milhares de pessoas e uma nação com centenas de milhares de pessoas. O grande desafio para chegar lá é que o empreendedor tem que liderar a sua empresa a passar por cada uma dessas fases com consistência, lidando com as dores e os desafios inerentes de cada uma delas. As engrenagens precisam estar muito bem azeitadas, porque senão a gente corre o risco de morrer ou estar fadado a andar de lado para o resto da vida. Não se engane, ser uma scale-up não tem nada a ver com ser uma empresa recém-criada ou uma empresa de tecnologia, e muito menos em ter recebido investimentos de fundos de venture capital. O único elemento essencial de uma scale-up é o crescimento acelerado. Se você consegue crescer rápido, quase todo o resto se ajeita. Mas então, o que é preciso para conseguir crescer nesse tipo de escala? Se você tem um sonho grande, cabeludo como eu e audacioso, você vai precisar de 3 coisas na tua jornada. Você vai precisar de talentos, de clientes e de dinheiro. E só o crescimento consistente, sustentável e acelerado garante o círculo virtuoso necessário para atrair esses elementos em cada fase da sua jornada. Se você atrai bom talento, vai conseguir fazer um bom produto. Se você tem um bom produto, vai conseguir cliente. E se você tem cliente, o dinheiro vem atrás de você. Nessa corrida, o primeiro passo de uma empresa família é construir um produto adorado pelos clientes e criar um canal de distribuição capaz de conquistar o mundo. Nessa fase, você precisa de fãs. Tanto seus primeiros clientes,
como um time de loucos que vai comprar o seu sonho. Ao contrário do que se imagina, no começo, nada é escalável. As grandes empresas do mundo não começaram globais, mas sim hiperlocais. Como disse o Paul Graham, da Y Combinator, nesse começo, do things that don't scale. Faça coisas que não escalam. E só quando a família consegue encontrar um encaixe certo entre o produto, o mercado e o canal de distribuição, é que ela pode começar a sonhar virar uma tribo. Essa é a fase que o empreendedor começa a contratar a segunda leva de talento para ajudar ele nas mais diversas tarefas, mas principalmente para provar que a máquina de venda é algo escalável. Essa é aquela fase que você tem que correr, conquistar o mundo antes dos seus competidores. O Reid Hoffman diz que alguns meses depois de ele ter fundado o LinkedIn, já haviam 2 ou 3 competidores prontos para atacá-lo. Isso quer dizer que a gente tem que ficar preocupado com os competidores? De maneira nenhuma. O que a gente tem que fazer é caçar primeiro os talentos, achar os clientes certos e trazer o dinheiro na quantidade exata. Quando a tribo é bem-sucedida, ela começa a atrair cada vez mais talentos para formar o seu time de vendas e de produto, se tornando uma vila. Nessa fase, o que realmente importa é garantir que a entrega do produto e o sucesso do cliente sejam infalíveis na escala. E para ser infalível, o foco é muito importante. Enquanto nos estágios iniciais você podia gastar muito esforço em experimentos diversos, nessa fase é importante escolher poucas coisas para focar. E às vezes isso quer dizer deixar para trás coisas que foram conquistadas ao longo da jornada, inclusive as pessoas. Talvez alguns membros da família não estejam preparados para levar a empresa para esse novo sonho. E é sua responsabilidade entender se é possível ou não desenvolver as pessoas para alcançar um novo patamar. Já deu para perceber que a principal tarefa de todo empreendedor é cuidar de gente. Mas quando a nossa empresa chega na fase da cidade, a única coisa que importa é atrair e reter talentos em escala. Nessa hora, o empreendedor tem que levantar a barra em tudo. Essa é aquela fase que chegam 30, 40, 50 pessoas todo mês na sua empresa. E se a gente não tem uma máquina capaz de contratar, de integrar e desenvolver essas pessoas, a gente vira um amontoado sem direção alguma. A gente não pode, nessa fase, deixar todo o esforço gerado pelo motor se perder em calor. Se essa máquina de talentos funcionar, o céu é o limite. A cidade se tornará uma nação com um time espalhado por diferentes cidades, estados e, por que não, países. Aí o empreendedor tem que se perguntar: como fazer com que milhares de pessoas, que provavelmente nem se conhecem, de culturas incrivelmente diferentes, colaborem em torno desse mesmo sonho? Sem uma cultura forte e um processo de governança robusto, essa missão se torna impossível. Sem essa cultura forte, o homem volta à idade das pedras. Nós éramos nômades e vivíamos em pequenos grupos justamente porque a gente só conseguia lidar com a realidade concreta, ou seja, aquilo que a gente conseguia ver, enxergar e tocar. Isso limitava muito os esforços e impedia que os indivíduos e os grupos atingissem o seu potencial máximo. Mas como que a gente conseguiu mudar tudo isso? Toda a cooperação humana em larga escala se baseia na nossa capacidade de compartilhar realidades imaginadas. Ao longo dos séculos, a gente foi construindo em cima dessa realidade objetiva uma segunda camada de realidade fictícia. Eram os mitos dos deuses gregos, a crença à vida após a morte dos egípcios, a ideia de que um pedaço de papel vale alguma coisa. São essas crenças e visões de futuro que nos fizeram caminhar juntos por um mesmo objetivo. Seja para que pessoas se unam para vencer uma guerra, para pisar na lua, ou para construir o seu sonho como empreendedor. E esse propósito é a cola que nos mantém em grupo, numa família, numa tribo. Quanto mais forte for o seu poder de imaginar o futuro, mais gente você vai conseguir atrair para realizar o seu sonho. Isso é o que os sociólogos denominam do efeito Pigmalião, que era um escultor na Grécia Antiga que, de tanto idolatrar a sua escultura, conseguiu que a deusa Vênus a transformasse em realidade. Isso quer dizer que quanto a gente consegue esperar grandes coisas da gente e dos outros, coisas incríveis acontecem. Foi sonhando impossível que nos lançamos aos 7 mares e conquistamos o planeta inteiro. E hoje sonhamos inclusive em conquistar outros planetas.
E é assim que a gente vai construir o futuro que desejamos. Mas mais do que sonhar grande, a gente precisa fazer grande. A gente precisa arquitetar e executar deliberadamente cada uma dessas etapas. E não importa se a sua empresa ainda é uma família, se você já é uma tribo, uma vila, uma cidade ou uma nação. O que importa é o futuro que você imagina e o que você vai fazer para chegar lá. Só que a gente sabe que passar de uma fase para outra não é fácil. Exige que você deixe algumas certezas para trás, abrace novos jeitos e encare a solidão como parte do processo de crescer. Só que você não está completamente sozinho. Olha para o lado. Não, gente, seriamente, olha para o lado. Olha quantos empreendedores. Todos eles já passaram ou estão passando agora pelas mesmas dores que você. Vocês também formam um bando. Um bando de louco. Vai, Corinthians. Loucos que olham para a realidade e pensam, dá para ser diferente. E mais importante, convencem o maior número de pessoas possível dessa mesma loucura. Nosso sonho é que esse bando só cresça, e cresça rápido. Só assim conseguiríamos construir coisas grandes e importantes e relevantes. Sejam bem-vindos ao mundo das Scale-Ups. Obrigada.